Então, galera, hoje nós vamos falar do RNA, né? Que é o nosso segundo ácido nucleico. Nós começamos falando de DNA e na aula de hoje vamos debater um pouco o RNA. RNA esse, por sinal, que deve ficar muito puto, porque ele é 1000 vezes melhor que o DNA, mas as pessoas só falam de DNA, DNA, DNA pra cá, DNA no filme, DNA na novela, DNA na série, quando na verdade o RNA trabalha muito mais, ele é muito mais incrível, no sentido de que o DNA praticamente é um cartão de memória que armazena informações apenas, apenas bem entre aspas, né? Já o RNA ele tem a capacidade de coletar essas informações do DNA e produzir, por exemplo, até 91 mil proteínas diferentes, tá? Então, assim, o RNA ele é muito mais maravilhoso, né? Mas deixa essa conversa para outra história, para outro momento. RNA, né? A sigla significa ácido ribonucleico, né? O açúcar do RNA é uma ribose, tá? E uma outra característica muito importante é que o RNA ele é uma molécula de fita simples, tá? Você até encontra em alguns casos RNA dupla fita, mas normalmente, né, o RNA é fita simples. E hoje a gente vai trabalhar como o RNA tendo apenas fita simples para poder facilitar esse entendimento. A gente divide o RNA em três tipos básicos, tá? RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Nós vamos falar um pouco de cada um daqui a pouco. Lembrando que existem vários outros tipos de RNA, tá? Vários também é um exagero. Mas existem outros tipos de RNA. Só que para a gente, no momento, vale a pena a gente se atentar mais a esses três. Tranquilo? Lembrando também que, em relação às bases nitrogenadas, nós vamos ter adenina, citosina, guanina e a uracila, né, que é aí uma característica boa para você diferenciar do DNA. Enquanto no DNA nós encontramos a base nitrogenada timina, o RNA não a possui. Ele possui uracila, tá? E aí só pensando, a gente sei que a gente já viu isso na aula anterior, mas só relembrando. No caso do RNA, a adenina se ligaria à uracila, né? E a citosina à guanina. E aí só para lembrar um pouco a estrutura desse nucleotídeo, né? Então, ó, nós temos ali a ribose, né, que é o meu açúcar, a minha pentose. Lado esquerdo nós temos o grupamento fosfato. Lado direito eu tenho as minhas bases nitrogenadas, tá? A uracila ali, ó, representada em cor de abóbora. Abóbora ou coral? Não sei. Eu sempre fico com essa dúvida, eu nunca pesquisei isso. Vamos falar um pouco de como que são geradas as moléculas de RNA, tá? Primeiro, o nome desse processo, e isso é muito importante, é transcrição, tá? E aí vale a gente levantar a seguinte questão. Para você produzir uma molécula de RNA, é utilizada uma molécula de DNA como molde, tá? Vou mostrar isso para vocês aqui melhor. Mas então, o que é a transcrição? É a produção de moléculas de RNA a partir de uma fita de DNA. Então, a gente utiliza DNA para poder produzir essa fita de RNA, tá? E o nome da enzima envolvida nesse processo, né, é a principal enzima, na verdade, você tem outras enzimas, mas a principal enzima é a RNA polimerase, porque ela que vai lá adicionar os nucleotídeos, né, para poder produzir a fita de RNA. Então, basicamente o que eu tenho como que funcionaria essa transcrição? Eu tenho uma fita de DNA, né, uma molécula de DNA, desculpa, né, o DNA é dupla fita. Essa dupla fita se separa, correto? E aí, quando ela se separa, em uma dessas fitas vão sendo adicionados nucleotídeos pela RNA polimerase. E a partir daí é formada uma nova fita de RNA. Tá? Lembrando que não há destruição do DNA para isso. Essas fitas se separam, né? O RNA é produzido ali pelo processo de transcrição. Depois essas fitas se juntam novamente
e seguem sua vida. Então, de novo, o nome da enzima responsável por adicionar esses nucleotídeos para formar a fita de RNA se chama RNA polimerase, isso é importante. Tá? Aqui só um modozinho da gente dar uma olhada melhor, né? Um esqueminha mais legalzinho, bonitinho, que não foi eu que fiz, claro, fiz o... E aí vamos lá, então aqui ó, eu tenho de cima para baixo, eu tenho a minha molécula de DNA, dupla fita. Essa molécula de DNA, essa dupla fita, ela se abre, né? E aí, se ela está se abrindo, o que que tá acontecendo? Eu estou tendo um despareamento das bases, tá? E aí a RNA polimerase entra em ação e vai adicionando nucleotídeos naquela fita. E aí o que a gente não pode esquecer? Se eu tenho uma adenina, já que a molécula é de RNA, vai ser adicionado uma uracila, porque a base complementar à adenina é a uracila, no caso do RNA. Tá? Cai muita questão sobre isso, as pessoas se enrolam, as pessoas, às vezes, o cara manda você colocar ali, montar a fita de RNA e a pessoa coloca timina, esquece que no RNA não existe timina, e aí ao invés de colocar uma uracila junto com a adenina, coloca a timina. Então, vamos nos atentar para isso, daqui a pouco a gente vai fazer uns exercícios para poder fixar, tá? E aí depois você tem a sua fita de RNA. Tá? Aqui mais do mesmo do processo, então, ó, da esquerda para a direita, vamos ali, ó, a adenina, né? Então a RNA polimerase vai adicionar o quê? Uma uracila, tá? É a única coisa que vocês podem conseguir errar. A adenina, no caso do RNA, é adicionada uma uracila. Ah, e lembrando o seguinte, no caso dessa ligação de hidrogênio entre adenina e uracila, também é uma dupla ligação. Lembra, no DNA, a adenina se ligava na timina através de uma dupla ligação. No adenina uracila é a mesma coisa. Duplas ligações de hidrogênio, citosina guanina, eu tenho 3 ligações de hidrogênio. E aí vamos falar um pouquinho do RNA mensageiro, tá? Que tem basicamente como função levar a informação genética do DNA para o citoplasma, tá? E aí, até porque esse DNA, esse RNA mensageiro vai ser utilizado como molde para a gente poder produzir proteínas, tá? Então é mais ou menos você imaginar que o seu corpo pensa, eu preciso produzir tal proteína. O RNA mensageiro que vai levar essa informação, tá? Vai chegar lá, ó, a gente precisa produzir tal proteína. Vamos começar esse trabalho aí. Tranquilo? Esse RNA mensageiro, ele, quando a gente olha ali os nucleotídeos, eles estão dispostos no que a gente chama de códon, tá? E o que seria códon? Nada mais do que 3 nucleotídeos, uma trinca de nucleotídeos, tá? E essa trinca vai sempre corresponder a um determinado aminoácido. Mas vamos ver isso melhor. Então, olha aqui, vamos pegar essa fita aqui, né, essa fita hipotética. A cada três nucleotídeos eu chamo de códon, tá? Lembrando, isso tudo no RNA mensageiro. Então, se eu tivesse ali adenina, adenina, timina, um códon. Citosina, 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 outro códon, tá? E aí, então, isso não posso esquecer. A cada códon eu tenho 3 nucleotídeos. Então, por exemplo, se dentro do enunciado de uma questão, alguém falar para você ler ali, por exemplo, a minha fita de RNA mensageiro tinha 5 códons. Pô, se tinha 5 códons, você já sabe que aquela fita tinha 15 nucleotídeos. Por quê? 5 códons, cada códon tem 3 nucleotídeos, 5 vezes 3, 15. Essa é uma informação importante porque ajuda vocês a não perder tempo quando vocês estiverem fazendo uma questão desse tipo e também para vocês poderem entender se está faltando alguma coisa naquela fita ou não. A gente vai ver nos exercícios. Então, só um exemplozinho. Olha só, vamos olhar para essa mensagem aqui, né? Essa mensagem vamos dizer que ela está codificada, né? E vamos tentar decodificar. Faz sentido para vocês olhar isso aí? Acho que não faz muito não, né? Um montão de letras junto. Então, a princípio, eu posso falar para vocês que
é uma frase e está em inglês. Digamos que isso sejam os nucleotídeos todos juntos, como nós estamos acostumados a ver, tá? E aí, se a gente separa ele em trincas, a gente consegue decifrar essa mensagem. Então, se a gente separa ele no formato de códon, a cada 3 nucleotídeos, faz mais sentido. E agora, ficou muito melhor para nós podermos entender o que está escrito nessa mensagem, né? Então, o cachorro correu e comeu o chapéu. Tá, continua não fazendo sentido nenhum a frase, mas era a única que dava para fazer essas trincazinhas assim bonitinhas. Separar por códons, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que, basicamente, nas questões podem aparecer para vocês os nucleotídeos todos lado a lado, né? Então, isso inicialmente fica difícil para você entender a informação, mas quando você separa por códons, né, por trincas de nucleotídeos, passa a fazer mais sentido, né? Até porque cada trinca, cada códon desse, né, ele vai codificar um aminoácido, tá? E aí vai ficar mais fácil da gente poder enxergar isso. Vamos ver realmente como acontece. Então, olha só. Tenho aqui minha fita de RNA mensageiro. E aí, olha só, as letras têm os meus nucleotídeos. Então, vamos pegar aqui da esquerda para a direita. GCU. Então, tenho 3 nucleotídeos, então eu chamo isso de códon. Então, é o meu primeiro códon. ACG, meu segundo códon. GAG, meu terceiro códon. CUU, meu quarto códon. E assim por diante. Então, olha só, o códon 1, ele é referente ao aminoácido alanina. Então, toda vez que eu tiver GCU, eu sei que o meu aminoácido vai ser alanina, tá? ACG, treonina. Aí o terceiro códon, o GAG, glutamato. Quarto códon, CUU, leucina, né? O que são esses nomes que eu estou falando? Os aminoácidos, tá? Nossa, mas então eu vou ter que gravar qual aminoácido está relacionado a determinado códon? Não, você não precisa gravar porque alguém criou uma tabela para isso. E normalmente nas questões ou aparece a tabela, né? Ou aparece uma outra forma de representação linda que eu vou mostrar para vocês já já, ou o cara vai escrever para você lá no enunciado, vai te falar, por exemplo, o, o códon ACG, né, vai codificar para a proteína treonina, para o aminoácido treonina, tá? Então a informação vai estar lá, você não precisa gravar isso. Então existem duas formas deles representarem para a gente, né, a relação dos códons com os aminoácidos. A primeira, né, e mais usual é esse quadro aqui. Então, vamos dar uma olhada nesse quadro. Vamos começar pelas cores. Olha só. Tá vendo aqui? Eu tenho esse retângulo vermelho. Tá escrito primeira base. Primeira base o quê? O que é a primeira base? Seria ali o primeiro nucleotídeo do códon. Segunda base, o segundo nucleotídeo do códon. Terceira base, o terceiro nucleotídeo do códon. Como que eu faço essa leitura? Olha só. Vamos começar aqui pelo U da primeira base, né? Que seria a minha uracila. Vou pegar o U. Então, se eu pegar o U, ligar com o U juntar com o U da segunda base, mais o U da terceira, eu vou ter o códon UUU. E aí eu olho aqui, ó, o códon UUU está relacionado a qual aminoácido? Fenilanina, tá? Então, eu quero que vocês me digam qual aminoácido eu tenho quando eu olho, deixa eu pensar aqui para o códon CUC. Aí você vai lá, CUC, leucina, tá? Então é muito tranquilo, é só você ir ligando na ordem, tá? Não tem muito para onde correr. É só você ir seguindo essa sequência. Quando a gente olha para esse quadro, a gente pode observar algumas coisas interessantes, como por exemplo, o fato de que diferentes códons podem codificar aminoácidos iguais,
tá? Vamos aqui olha só, segunda base, G. Vamos olhar aqui, arginina. Então, CGU, CGC, CGA, CGG, todos eles, todos esses códons dão origem, vão estar relacionados ao aminoácido arginina. Se você for mais embaixo, você vai ver que AGA e AGG também está relacionado com o aminoácido arginina, tá? Então a gente tem diferentes códons, né, relacionados ao mesmo aminoácido, tá? Isso é uma informação muito importante. Da mesma forma que que códons diferentes também podem dar origem ao mesmo aminoácido, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos na primeira base, lá no U. Ó, UUU e UUC, ambos estão relacionados com o aminoácido fenilanina. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é sobre os códons de iniciação e os códons de finalização. O que seria isso? Toda vez que eu for produzir uma proteína, né, essa sequência do RNA mensageiro, ela existe um códon específico para você poder saber aonde começa a sua proteína. E isso a gente chama de códon de inicialização. No nosso caso, é a metionina. Vamos lá, primeira base, letra A. Eu tenho ali, ó, AUG, tá vendo? É metionina, aí embaixo está assim, código de iniciação. Então, toda vez que você vê na sua fita de RNA um AUG, você sabe que a sua proteína está começando ali. E como que eu faço para saber onde ela termina? Você vai procurar o códon de finalização, que são dois. Vamos lá, segunda base, letra A. Tá vendo ali? UAA e UAG. Esses são meus códons de finalização. Assim como eu tenho, ainda na segunda base, vamos ali para o G. Nós temos o UGA, que também é um códon de finalização. Pô, vou ter que gravar isso? Não. Isso também aparece no enunciado quando o cara quer relacionar para você isso. Você não precisa gravar nada. Só precisa entender que se aparece um códon de finalização, quer dizer que a minha proteína vai até ali. Então, vai do códon de inicialização até o códon de finalização. E tudo que tem, todos os aminoácidos que estão entre esses dois fazem parte da minha proteína, tá? A gente vai ver isso melhor quando a gente for falar de síntese de proteínas. Uma outra forma de você representar, né, essa tabela, na verdade, deixou de ser tabela e virou essa coisa linda aí, né, que de primeiro eu acho que você olha e toma um susto, né? Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Só que não tem nada demais, né? É só uma outra forma de representar, é a forma que está começando a aparecer. Eu vi a primeira vez em 2019, em 2018, né? Só nas literaturas. 2019 eu já vi numa prova. Então, acredito que a tendência seja que comece a aparecer mais. Então, é bom a gente falar sobre isso, né? Mostrar que também pode aparecer, porque às vezes você está esperando uma tabela, né? E aparece esse círculo lindo para você. Mas, assim, não muda muita coisa. Então, de dentro para fora, eu tenho a primeira base, a segunda e a terceira, tá? Então, de dentro do círculo para fora. Então, o primeiro círculo, ó, GUAC, estaria relacionado à primeira base. Então, vamos procurar aí o meu códon de inicialização, para ficar mais tranquilo. Seria a metionina. Então, ó, a primeira base, A. Segunda base, U. Já achou U aí na segunda base? Terceira base, G. Amarelinho, já achou aí na terceira base? E aí ele vai te dizer o nome do aminoácido, a metionina, tá? Então, vamos procurar meu códon de parada UAA. Então, se UAA, então U na primeira base, já achou ali? Vermelhinho, U. A na segunda base, tá ali, verdinho. A na terceira base, tá ali também, verdinho. Então, UAA é o meu códon de parada. Tá? Então, eu acho até mais fácil essa forma de representar, porque você vai
direto, né? O seu campo de visão não precisa ficar indo da esquerda para a direita, para... Cara, você quer CCA, prolina. Olha só. Então, primeira base, ó, que é aquele primeiro círculo de dentro, C, tá a linha azul. Segunda base, cadê o C? Ó, logo à frente do primeiro C. Terceira base, U. Qual que é o aminoácido ali, ó? Prolina, tá? Então, eu acho essa maneira bem mais fácil de visualizar. Tranquilo? E aí aqui só para poder mostrar esse pareamento de bases, então olha só, se a gente fosse pegar desde o que a gente aprendeu do DNA chegando até esse momento, então olha só, de cima para baixo, em azul, eu tenho a minha fita de DNA, né, a minha fita molde, embaixo eu tenho a minha fita de RNA, nesse caso aqui de RNA mensageiro, aí ó, se eu pegar o códon aqui, ó, o GG, na fita de RNA, está relacionado a qual proteína, né, triptofano, tá? E aí uma coisa que eu acho muito interessante, né, é essa questão de você fazer. Existem 20 aminoácidos, tá? Na literatura já existe uma discussão sobre você ter muito mais, né? Mas isso aí estaria relacionado, ao invés de você ter 4 bases, você ter mais bases, tá? Mas esquece isso. Pra gente, a gente vai trabalhar com 20 aminoácidos. Então, eu acho essa informação muito foda, porque a partir de 20 aminoácidos, né, a partir da combinação feita com esses 20 aminoácidos, você consegue ter aí até 90, se fala em 92 mil proteínas diferentes, tá? E aí a gente relaciona muito isso com o alfabeto, né? O alfabeto tem 26 letras e você consegue formar aí aproximadamente 400 mil palavras, tá? Apenas com essas 26 letras. O aminoácido funciona da mesma coisa, então eu tenho 20 aminoácidos, só que eu consigo formar até 92 mil proteínas diferentes, né? É bastante coisa, tá? Só para vocês treinarem rapidinho, olha só, vamos dar uma olhada nesse exercíciozinho que caiu aqui na UERJ. Se uma fita de DNA contendo a sequência, aí, né, ele é que manda a sequência aqui de nucleotídeos, for transcrita, teremos qual das seguintes sequências? O que vocês precisariam saber para poder fazer isso? Primeira coisa, se a fita for transcrita, se a sequência for transcrita, o que é a transcrição? Né? Produção de RNA a partir de uma fita de DNA. Então, se você não soubesse que era transcrição, já ia dar ruim para você, né? Então, o que ele quer saber? Como ficaria a minha fita de RNA? Lembra que eu falei que aqui que é confusão? Porque olha só, se o cara só lembrar de DNA, ele vai marcar a letra A, né? Vai marcar a letra A, porque ó, timina, onde eu tenho uma timina, a base complementar vai ser a adenina. Onde eu tenho adenina vai ser timina. Se você fosse seguir a sequência de DNA, você ia marcar a letra A e ia errar, né? Por quê? Porque na verdade ele quer que você diga a sequência da fita de RNA. Então, onde eu tenho timina, eu vou ter adenina. Onde eu tenho adenina, eu vou ter uracila, né? E aí, se vocês forem fazer um por um, você vai ver que a resposta correta seria a letra B, tá? RNA transportador. O RNA transportador, o que acontece? É ele que vai levar. Lembra que eu falei que a função do ribossomo, ó, que o RNA mensageiro, ele possui um códon que vai estar associado a um aminoácido. O RNA transportador, ele é responsável por levar esse aminoácido, tá? Lá para o RNA mensageiro. Tranquilo? E aí, esse aminoácido, esse RNA transportador, ele também tem uma trinca de nucleotídeos. Só que no caso dele, eu chamo de anticódon. Então, RNA mensageiro tem uma trinca de nucleotídeos que eu chamo de códon. RNA transportador tem uma trinca de nucleotídeos também que eu vou chamar de anticódon. Então, o códon vai se ligar ao anticódon. Vamos ver na prática para não ficar viajando, tá? Então, vamos olhar aqui, olha só. Em roxo, eu tenho o meu RNA mensageiro. Então, olha só, eu tenho o meu códon AUG.
Se eu fosse montar o RNA, a fita, né? Se eu fosse montar ali o meu RNA transportador, o anticódon que eu teria ali, eu teria o quê? O A se liga a quem? No U. O U se liga a quem? No A. O G se liga em quem? No C. Então, esse meu anticódon teria que ser UAC, entendeu? Porque ele vai ser o anticódon, ele vai ser complementar ao códon. E aí, olha aí, quem está ligado nesse UAC, o meu aminoácido metionina. Então, acho que agora fica claro para vocês por que que A ou G está relacionado ao aminoácido metionina, tá? E aí, como que esse aminoácido chega para poder se ligar no meu códon? Através do RNA transportador, tá? E a trincazinha de nucleotídeos que existe no RNA transportador, que vai se ligar ao RNA mensageiro, eu chamo de anticódon. Bem tranquilo, né? Não, se não estiver entendendo, volta e escuta novamente, tá? Porque não é difícil, só que eu sei que é muita informação. E, para finalizar, o nosso terceiro tipo de RNA, né, que é o RNA ribossômico, né? Basicamente, ele é um componente do ribossomo, que é a organela responsável por fazer a síntese de proteínas, né, a produção de proteínas, tá? E aí, basicamente, quando a gente está falando em produzir proteínas, a ideia é que quem vai produzir essas proteínas? Ribossomos, tá? E aí é bom eu lembrar só dessa diferença, né? Por exemplo, se a gente for falar se a gente falar em DNA e RNA. Quando eu falo de DNA, e se eu for pensar, eu estou pensando no núcleo, né? Lembra, o DNA, ele está no núcleo das células, né? Claro, quando a gente está falando de seres eucariontes, né? Se for procarionte, esse DNA tá ali. Tá, eu vou fazer vocês, a gente ainda pode falar disperso no citoplasma, né? Mas a gente sabe que ele está numa outra estrutura, mas tudo bem. Agora, quando eu falo de RNA, esse RNA, né, ele vai estar onde? Ele pode estar no citoplasma, ele pode estar dentro dos ribossomos, tá? E o ribossomo, ele é responsável, né, por produzir as proteínas. Então é por isso que muitas vezes eu falo que, qual que é a função do RNA? Síntese de proteínas, tá? Ou seja, ele vai produzir proteínas. Sei que é uma aula um pouco mais complexa que a de DNA, tá? Mas escuta devagar, volta nos pontos que você não entendeu, me pergunta qualquer coisa que você não tenha entendido. Tranquilo? Então, próxima aula a gente vai falar da síntese de proteínas, né? De como que funciona em si a produção das proteínas. Tranquilo? Até mais.